Boa tarde, turma. O nosso assunto de hoje é a continuação do assunto da semana passada. E qual foi o assunto da semana passada? Você, aluno, que não lembra, eu vou relembrar para você. O assunto da nossa aula passada foi a respeito de máquinas simples. E a máquina simples que nós estudamos na aula anterior foram as alavancas, certo? Então, nós vimos vários tipos de alavanca, nós vimos quais eram os pontos de apoio, quais eram os pontos de resistência, qual era a força potente, a força interresistente, a força interfixa, tá certo? E nós vimos também, assim, que vários objetos correspondem, né? E eles são alavancas. Por um exemplo, nós vamos ter a tesoura como exemplo de alavanca. Vamos ter também até os freios de bicicleta, tá, gente? Como alavancas. Então, alavancas foi um tipo de máquina simples que foi explicado para vocês na aula anterior. Eu desejo que todos vocês estejam bem e sigamos firmes para a nossa aula de hoje. Prestem atenção, porque tem alunos que estão faltando atividade. Então, vocês hoje vão ter a oportunidade também de ter essa atividade na plataforma do Educa Patos, aquela que fica lá no Classroom, certo? Então, vocês podem, através lá do Classroom, com os e-mails de vocês, acessar lá a plataforma que essa aula também estará lá disponível para o tempo que vocês quiserem, ok? Tanto a aula como a atividade. No entanto, hoje, nós não vamos estudar sobre alavancas. Por quê? Porque alavancas foi o nosso conteúdo da aula passada. Hoje, a nossa aula será a continuação de máquinas simples, só que dentro do assunto de máquinas simples, nós vamos estudar o conteúdo a respeito das polias ou rodanas. Polias ou rodanas se referem ao mesmo termo. E o que são polias ou rodanas? Polias ou rodanas são máquinas simples usadas para facilitar o deslocamento de objetos de grande massa. Então, por um exemplo, esse tipo de máquina simples é composto por vamos olhar aqui esse desenhozinho ao lado. Ele vai ser composto por uma ou mais rodas. E essas rodas, elas vão girar em torno de um eixo central, que vai ser isso aqui, e elas vão possuírem um sulco, que é essa região aqui, por onde esse sulco vai passar, então, uma corda, tá? Então, esse aqui é uma estrutura de uma polia ou de uma rodana. Então, vamos aqui, ó, para essa estrutura aqui mais detalhada, aqui em cima, aonde pode mostrar os tipos de polias. Então, sendo assim, as polias ou rodanas, elas vão poder ser fixa, que é quando elas estão fixadas em uma base, ou elas vão serem móveis, certo? Elas vão ser móveis. Geralmente a polia é móvel quando ela está ligada a outra polia. E o que é que isso vai fazer? Por que esse sistema é bom de ser utilizado? Porque ele é bastante eficiente. Ele também, gente, é muito utilizado na construção civil para levar objetos muito, né, com a massa muito grande, digamos assim, muito pesados, de um local para o outro. Por quê? Porque essas polias vão permitir um menor esforço por quem está levantando esses objetos. Por quê? Porque ele divide, certo? É como se ele dividisse a massa desses objetos, fazendo com que eles sejam puxados, então, com mais facilidade. Então, dependendo do sistema, pode haver uma grande quantidade de polias e de roldanas. Para quê? Para facilitar o deslocamento do objeto que se quer levantar. Então, quanto maior o número de polias móveis, menor é o esforço necessário para erguer um mesmo objeto.
Por quê? Porque cada polia móvel, olha aqui, cada polia móvel reduz à metade a força potente, ou seja, o esforço necessário, então, para levantar esse objeto. Então, desta forma, quanto maior o número de polias móveis, menor deve ser a força que uma pessoa deve aplicar, por exemplo, a uma corda para suspender um determinado objeto. De fato, constata-se que para cada polia móvel empregada, há uma força que deve ser aplicada e ela então fica reduzida à metade. Então, por isso que esses sistemas de máquinas simples, como as polias e as roldanas, que são muito utilizadas, elas favorecem esse processo, né? E tem uma que é bem interessante. No levantamento das bandeiras, geralmente quando elas ficam em locais muito distantes, muito altos, são usados esses sistemas no mastro, né, de polia e de roldana, para fazer então esse hasteamento da bandeira. Falar nisso, nunca mais hasteamos a bandeira, né? Nunca mais teve aula, nunca mais hasteamos a bandeira na escola. Tem aqui outra forma de máquina simples, que é a engrenagem. Veja, até agora nós estudamos a primeira, que foram as alavancas, a segunda, que foram as polias ou roldanas, que é a mesma coisa, polias ou roldanas. E agora, essa terceira máquina simples que nós vamos estudar é a engrenagem. As engrenagens são muito conhecidas por todos nós e eu vou explicar por quê. As engrenagens, elas são rodas, certo? Como aqui está mostrando, ó, com dentes ao redor, com essas estruturas, ó, que são chamadas de dentes. Esses dentes se encaixam em dentes semelhantes, ó. Então, essa aqui tem uma engrenagem maior e uma engrenagem menor. E uma engrenagem se encaixa, então, na outra. Ou pode se engrenar, não é? Em uma ou mais outras engrenagens vizinhas. Aqui poderia ter outra engrenagem aqui, certo? Outro sistema de engrenagem fazendo o encaixe aqui, ó. Certo? Aqui poderíamos ter outro sistema de engrenagem e assim por diante. Então, quando giramos uma delas, a outra engrenagem, ela vai então girar também. Então, assim, o conjunto de duas engrenagens permite que o movimento de uma delas seja, então, transferido para a outra. Então, quando uma engrenagem se movimenta, o movimento de uma delas permite, então, que a outra se movimente também. Então, a engrenagem ela é muito utilizada, por exemplo, numa máquina de moer carne, numa máquina de fazer macarrão, numa máquina, por exemplo, de cana-de-açúcar, e assim também em uma diversidade de motores. Muitas máquinas complexas, dentro delas tem uma estrutura formada por engrenagens. Uma engrenagem muito conhecida por todos nós são as engrenagens das bicicletas. No caso das bicicletas, elas possuem, não é, as engrenagens, onde vai ter uma engrenagem menor e uma engrenagem maior e uma engrenagem menor, aonde elas são movidas, né, são unidas através de uma corrente, e esses dentes dessa engrenagem ficam passando nessa corrente, fazendo com que as duas engrenagens, então, se movimentem. Ela faz um movimento, essa corrente aqui, semelhante ao que se essas engrenagens elas estivessem juntas. Então, ela faz aqui esse papel, movimentando então essas duas engrenagens na mesma direção. Geralmente nos motores, ao invés de uma corrente, é usada uma correia para fazer então essas estruturas, essas engrenagens funcionarem. Então, aonde é muito utilizado esse tipo de estrutura? Numa coisa que a gente conhece bastante, que são as bicicletas e em vários tipos de motores, por um exemplo. Outro tipo de máquina simples é o plano inclinado. Olha quantas máquinas simples nós já estudamos. Vamos recapitular aqui anteriormente. Já estudamos as alavancas,
Opa, deixa eu fechar aqui que vai abrir uma tela. Eu bati aqui em algum lugar. Tentar aqui baixar essa tela. Pronto. As alavancas. Já estudamos quem? Deixa eu fechar aqui essa página, gente. Abriu aqui uma página sem querer. Já estudamos as alavancas. Já estudamos as roldanas, né? Já estudamos as roldanas. Ou polias. Já estudamos quem mais? Vamos voltar aqui. Já estudamos aqui as engrenagens. As engrenagens. A letra está ficando bagunçada para escrever rápido. E aqui agora nós estamos estudando quem? Nós estamos estudando agora o plano inclinado, certo? E o que é que o plano inclinado vai ser? O plano inclinado é um exemplo de máquina simples. Como o nome sugere, trata-se de uma superfície plana cujos pontos, do início ao fim, estão em alturas diferentes. Então, olha aqui essa figura, como é interessante. Aqui nós temos, por exemplo, um senhor, né, um trabalhador, carregando um caminhão com caixas. Então, para ele facilitar esse trajeto aqui, o que foi que ele fez? Ele fez um plano inclinado. Ele fez essa estrutura aqui, certo? Ele inclinou aqui um plano, ó. Aonde ele, através desse plano inclinado, é possível aplicar uma determinada força sobre a caixa e assim, de uma extensão de menor altura, levar a caixa até uma extensão de maior altura com um esforço menor do que se ele estivesse suspendendo essa caixa do chão até em cima com as próprias mãos. Então, o que é que ele faz isso? Ele diminui com o plano inclinado, ele diminui, então, a intensidade, a aplicação da força, nesse caso, para levar a caixa até dentro do caminhão. Então, isso acontece muito em vários lugares. Por exemplo, na construção de estradas, onde a estrada é muito inclinada, geralmente tenta-se fazer caminhos, não é, por dentro desse plano. Por exemplo, a Serra de Teixeira. Vamos supor que para chegar até a Serra de Teixeira, se a estrada fosse feita diretamente, olha como ficaria aqui, né? Ficaria bastante inclinado, vamos supor, né? Mas aqui não pode, que tem um vazio aqui embaixo tal, e não dá certo. Mas vamos supor que dê certo para fazer uma estrada assim, direto. Ficaria bastante inclinado. Então, o que é que muitas vezes se faz para chegar até um ponto mais alto em relação às estradas? Então, vai se fazendo estradas em formatos de zigue-zague, muitas vezes de S, para chegar até esse ponto aqui, diminuindo então assim a inclinação, para facilitar então, né, para suavizar então a subida. Agora, nós vamos para mais um tipo de máquina simples. E qual é a máquina simples que nós vamos estudar agora? Nós vamos falar sobre a cunha, revisando quais foram as máquinas simples que nós estudamos até agora. A primeira máquina simples que nós estudamos até agora foi a nossa alavanca. A segunda, quem foi? A segunda foi, vou colocar aqui só roldanas, tá? Roldanas. A terceira foi quem? A terceira foram as engrenagens. A quarta foi quem? A quarta foi o plano inclinado. E a próxima agora que nós vamos estudar é a cunha.
a cunha ainda é utilizada hoje, gente, mas com menos frequência, certo? Dessa forma aqui que vai ser mostrada para vocês. Então, vejam bem. A cunha é uma máquina simples que torna mais fácil a tarefa de cortar no meio, por exemplo, um pedaço de madeira. Então, quem vai ser a cunha aqui? A cunha vai ser essa estrutura aqui, ó, que tem essa estrutura aqui mais aguda, mais pontiaguda, para fazer o quê? Para que quando a pessoa bata com a marreta ou com o martelo aqui no tronco de madeira, essa estrutura ela corte, ela consiga penetrar nesse material para abrir então essa madeira. Então, ela é uma espécie de adaptação do plano inclinado, que ela vai permitir, né, concentrar a força em uma determinada região. Então, a marreta aplica sobre a cunha uma força direcionada para baixo, e a cunha, por sua vez, transmite à madeira uma força direcional para os lados, fazendo com que, então, a madeira seja, então, cortada. Então, a cunha, ela serve para cortar objetos. Então, aqui, a nossa máquina simples, a última máquina simples estudada por nós hoje será o parafuso. Parafuso é uma máquina simples muito interessante e tem um texto que fala a respeito do parafuso de Arquimedes. Quem tiver mais curiosidade em pesquisar, eu recomendo. Então, olha só, o parafuso, assim como a cunha, é uma espécie de adaptação do plano inclinado. Ele é classificado como uma máquina simples, então o parafuso, esses parafusos que nós usamos para parafusar as coisas, os objetos em casa, ele é considerado como uma máquina simples, porque permite modificar a direção da atuação de uma força, tornando mais fácil a realização de uma tarefa de atarrachá-la na superfície. Então, aqui, a chave de fenda aplica uma força sobre o parafuso, que esse parafuso, então, ele é apropriado, né, para girar, e ele girando, então, ele penetra, então, no material. Então, gente, a nossa aula de hoje foi essa. E as máquinas simples que nós estudamos foi essa. Responda o formulário, clique em enviar e eu irei recebê-lo. Como eu já disse para vocês, a aula de hoje tanto está aqui disponibilizada para vocês no WhatsApp, como ela está lá na plataforma do Classroom, na plataforma do Educa Patos. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida estarei atendendo no privado.